Saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus, dando continuidade ao nosso estudo sobre o tema bibliologia. Quero falar aos amados irmãos acerca dos livros apócrifos, não é? Quem são, quais são, o que quer dizer este nome apócrifo? Este nome apócrifo é atribuído aos livros não inspirados por Deus, os livros não genuínos, né? Aqueles que não estão dentro do cânon sagrado. Né? Quais foram ou quais são estes livros apócrifos? São eles Tobias, Judite, acréscimo ao livro de Esther, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e um acréscimo ao livro de Daniel. Além destes livros, aqui chamados livros apócrifos, existem e existiram outros livros, né? Dezenas de outros escritos apócrifos que não estão na Bíblia, pertencente ao período neotestamentário. São eles Apocalipse, supostamente de Pedro, Evangelho de Tomé, Atos de João, Atos de Pedro, Miriam, ou fragmento de Bezerote, que quer dizer Boas Novas, que é segundo Maria de Magdala ou Maria Madalena, livro de Enoque e o livro de Melquisedeque. Eu quero falar aqui para os irmãos pelo menos 10 motivos pelos quais os evangélicos não aceitam, nós evangélicos não aceitamos estes livros apócrifos como sendo inspirados por Deus. O primeiro motivo é porque eles foram escritos sob circunstância duvidosa, em um período em que Deus não se revelava ao seu povo, não se manifestou nenhuma profecia bíblica, nenhuma profecia sagrada durante este período. Em segundo lugar, os judeus também rejeitam estes livros chamados livros apócrifos. Em terceiro lugar, foram incluídos muito depois no cânon sagrado. Como já falamos aqui para os irmãos, em um outro vídeo, estes livros apócrifos eles foram colocados na Bíblia de edição católica após o Concílio de Trento, que aconteceu a partir do ano 1546, que a Igreja Católica resolveu colocar esses livros em sua Bíblia, em Bíblia de edição católica, como sendo inspirado por Deus, quando, na verdade, não o são, tá bom? Outra coisa que nós podemos ver aqui, o quarto motivo, é que estes livros estão cheios, eivados de heresias e contradição. São muitas as heresias e as contradições que se encontram nestes chamados livros apócrifos. Em quinto lugar, eles foram escritos no período chamado interbíblico. Estes livros foram escritos no período chamado interbíblico. Foi um período que corresponde 400 anos, desde que Malaquias encerrou o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ou o cânon do Antigo Testamento, com as profecias dadas por Deus a ele para o seu povo. Então, esses livros apócrifos começaram a aparecer a partir desse chamado período interbíblico. Um outro motivo pelo qual nós não aceitamos esses livros é porque Flávio José, um renomado, reconhecido historiador do século I, também declarou que esses livros não são dignos de confiança. Ainda podemos também dizer que o sétimo motivo pelo qual não aceitamos esses livros como inspirados por Deus, porque até mesmo quando eles foram postos na chamada Septuaginta, na primeira tradução dos originais hebraico para o grego, a Septuaginta, foram colocados ali alguns livros apócrifos, mas separados não como livros inspirados por Deus, mas apenas um acréscimo, que ali foi colocado como livros históricos, ok? Ainda Jerônimo, quando na tradução Vulgata Latina, também ele fez uma distinção entre os livros inspirados por Deus, canônicos, e os apócrifos como sendo livros não inspirados por Deus. Em nono lugar, somente a Igreja Católica Apostólica Romana considera estes livros como sendo livros
inspirados por Deus, quando na verdade não são. 10º e último motivo pelo qual não aceitamos estes livros apócrifos como sendo inspirados por Deus é porque Jesus e os escritores do Novo Testamento jamais citaram livros apócrifos, não deixaram dúvidas sobre a não inspiração destas obras, como nós assim bem sabemos e vemos no Novo Testamento, ok? Podemos também ver alguns erros destes chamados livros apócrifos, alguns erros. Por exemplo, no livro de Judite, que foi escrito no ano 150 a.C., é a história de uma heroína viúva e formosa que salva a sua cidade enganando e decapitando um general inimigo, né? A grande heresia que se encontra nesse livro de Judite é a própria história onde os fins justificam os meios, e nós sabemos que isto não é verdade. Um outro livro que foi escrito no ano 200 a.C. é o livro de Tobias. É uma história novelística sobre a bondade de Tobias, ou de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Encontramos nesses livros, por exemplo, a justificação pelas obras, mediação dos santos, superstições, um anjo que engana Tobias e ensina a mentir. Também nós podemos ver nestes chamados livros apócrifos, não é, o chamado livro, é o livro de Baruque, que foi escrito no ano 100, aproximadamente no ano 100, apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. Porém, é de data muito posterior. Aí se vê a inverdade, né, deste livro, do que está neste livro, do conteúdo que está neste livro. Um outro livro apócrifo é o chamado livro de Eclesiástico, que foi escrito no ano 180 a.C. É muito semelhante ao livro de Provérbios, se não fosse as tantas heresias que se encontram neste livro. Algumas delas é a justificação pelas obras, trato cruel aos escravos, incentivo e ódio aos samaritanos, né? São alguns dos erros e das heresias encontradas neste livro. Um outro livro apócrifo é o livro de Sabedoria de Salomão, que está datado do ano 40, né, depois de Cristo. É um livro escrito com finalidade exclusiva de lutar contra a incredulidade e a idolatria do epicurismo, que era uma filosofia grega na era cristã, e apresenta a sabedoria ou a salvação pela sabedoria, né, como diz aqui o seu versículo, capítulo 9, versículo 18, diz assim: assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam e pela sabedoria foram salvos. Sabemos que a salvação, somos salvos pela graça, por meio da fé, como nos diz a palavra de Deus. E temos existem dois outros livros apócrifos chamados de Macabeus. Primeiro e segundo Macabeus, datado do ano 100, né, do ano 100 a.C., descreve a história dos 3 irmãos da família Macabeus, que no chamado período interbíblico, 400 anos antes de Cristo, lutaram contra inimigos dos judeus, visando a preservação do seu povo. Já o segundo livro de Macabeus não é a continuação do primeiro Macabeus, mas um relato paralelo cheio de lendas e superstições de Judas Macabeus. Entre as heresias que tem nesse livro, tem a oração pelos mortos, culto e missa pelos mortos. O próprio autor não se julga inspirado por Deus. Ele não se julga inspirado por Deus, como nós vemos no capítulo 15 e o versículo 38 de 2 Macabeus, que diz assim: se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Veja que o próprio autor coloca dúvida, né, e dúvidas aí nos seus
escritos, ok? Eu quero mostrar aqui aos amados irmãos algumas Bíblias na língua portuguesa, né, traduzida para o nosso idioma, editada, né, em nosso idioma, que contém os livros apócrifos, além das Bíblias de edição católica, né, puramente católica. Existe aqui esta Bíblia que muitos estudiosos e leitores da Bíblia Sagrada tem ela em sua biblioteca, chamada a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que começou a ser editada em 1973, passou 3 anos para ser editado e traduzido o Novo Testamento, depois mais 5 anos para ser traduzido o Antigo Testamento. Segundo os tradutores dessa Bíblia, a proposta seria trazer uma linguagem mais fácil, mais acessível aos leitores, e segundo eles foi traduzida por uma equipe de tradutores e eruditos, tanto católicos como protestantes, né? Além dessa Bíblia aqui, também temos uma outra Bíblia na nossa língua, no nosso idioma, que é a chamada Bíblia TEB, que é uma Bíblia de tradução ecumênica, né? Segundo aqui nós lemos na introdução, foi traduzida por um padre, um pastor e um rabino, com a proposta de alcançar tanto os católicos como evangélicos e também os judeus. Porém, podemos dizer que tanto a Bíblia de Jerusalém como a Bíblia TEB são Bíblias de edições católicas, né, e contêm os chamados livros apócrifos, não inspirados por Deus. Uma outra Bíblia que já está disponível também aqui na nossa língua, no nosso idioma, é a chamada Bíblia Peshitta Siríaca, né, que é uma versão ou uma tradução antiga, que foi traduzida dos originais, hebraico e grego, para a língua siríaca, né, que é um grupo de dialeto do aramaico. Porém, aqui no Brasil, muitos estudiosos são de acordo de que esta Peshitta brasileira é uma falsificação da Peshitta original. Por quê? Nessa Peshitta brasileira aqui se vê muitos textos de João Ferreira de Almeida. Eles só alteraram alguma coisa, na verdade, não se deram ao trabalho de traduzir dos originais, né, da língua siríaca ou do aramaico. E por último, quero apresentar também aqui aos irmãos uma Bíblia evangélica, a chamada Bíblia de Estudo Apologética, que contém no final aqui um grupo de livros e estudos, está aqui como um apêndice, né, um acréscimo para os estudiosos conhecerem o texto que tem nos livros apócrifos, e embaixo tem aí as suas notas de rodapé, refutando as heresias encontradas nos chamados livros apócrifos. Quero deixar aqui, portanto, aos amados irmãos o meu agradecimento. Este é o nosso 9º vídeo, né, a nossa 9ª aula, falando sobre os livros apócrifos. Quero aqui registrar a minha gratidão por cada um dos irmãos que tem nos apoiado, nos incentivado e estão nos acompanhando através do nosso canal aqui no YouTube. Deus abençoe a todos. Aquele e aquela irmão ou irmã que ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, nos acompanhe, mande aí o seu comentário, deixe o seu like, e assim estaremos levando a palavra de Deus a um número maior de pessoas com seu apoio, em nome de Jesus.